galera, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Caetano, um cara que é uma referência em tecnologia digital no Brasil, reconhecido como um dos caras aí, a empresa, né, Sambatec, uma das empresas mais inovadoras do nosso país, né, velho? E assim, já foi case de meu sucesso, de várias outras coisas, a mídia muito grande, assim, o tanto que reconhece você. E assim, um cara que tá na estrada consistente, que é uma coisa que eu admiro muito, cara. Os parabéns. E hoje a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo, digital e inovação, beleza? Beleza. Vamos junto. Obrigado, viu, Samuel? Obrigado por aceitar o convite e falar com essa galera aqui no canal. Prazer estar com vocês aqui, cara. Se você já gostou dessa entrevista, já gostou desse tema, deixa seu curtir aqui embaixo. E caso você não seja inscrito ainda, se inscreva e bora lá. Agora, Gustavão, você me conta um pouco, antes tem uma história sua que eu queria muito que você contasse, a história do e-mail, que até tem ali, depois de mostrar algumas imagens, legal, né? Que é uma coisa que eu admiro muito, esse seu jeito de ir pra frente, empreendedor, né? Que é muito o jeito do empreendedor de sucesso. Mas um pouco antes disso, você é um cara que veio do interior, né? De Minas. Hoje a gente está aqui em Belo Horizonte. Você está numa das empresas maiores de tecnologia, até onde eu sei, aqui de Belo Horizonte. E como que foi essa sua trajetória que você veio? Conta pra gente um pouquinho. Pô, legal, Samuel. Eu sou de Araguari, né? Araguari fica no Triângulo Mineiro. E eu vim de uma família super tradicional, né? Meu pai é médico, minha mãe é dentista, meu irmão médico também e tal. E um dia, saúde. Todo mundo, meus tios todos também, assim, muito dessa área. E aí eu resolvi estudar propaganda e marketing no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio, fiz faculdade no Rio e um dia, cara, eu comprei um celular colorido. Não tinha ainda, viu, Samuel? 2004 isso, hein? Tá. Comprei um celular colorido e não tinha joguinho para baixar, cara. Eu queria baixar joguinho, era viciado, sempre gostei muito de videogame e tal. E não tinha joguinho, só tinha o da cobrinha. Falei, cara, se eu quero comprar um jogo, não tem ninguém vendendo, tá aí uma oportunidade de negócio, né? Eu vou no Google ver quem faz joguinho fora do Brasil. Entrei no Google, comecei a buscar empresas que faziam jogos para celular, achei uma empresa na Inglaterra, uma na França, mandei e-mail para os caras e os caras da Inglaterra me responderam, falaram, Gustavo, se você trouxer um plano de negócio para a gente vai analisar para ver se podemos entrar no mercado junto com você. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio, que o primeiro slide que eu mostrei para os caras é, cara, isso aqui é o mapa do Brasil, né? Não sei se vocês conhecem, né? Buenos Aires fica fora, é outro país e tal. E, cara, olha o tanto de gente que mora aqui, o tanto de gente que vai comprar celular colorido. E na hora que comprar, vai ter uma parcela grande de pessoas como eu que querem joguinhos, né, que vão querer baixar joguinhos. Você já conseguiu visualizar aquela oportunidade? Assim? Era uma oportunidade única. E aí acabou que os caras, eu fiquei uma semana em Londres, voltei com um contrato assinado que eu podia representá-los aqui na América Latina. Consegui investimento aqui, meu pai me apresentou, liguei pro meu pai, quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu lembro direitinho, Samuel, liguei pro meu pai e falei, pai, me apresenta para um homem rico. E meu pai me apresentou para o empresário de Florianópolis, eu fui para lá, ele fez um aporte de, na época, $100 mil na empresa. Caramba. E eu estava no Rio de Janeiro no último período de faculdade, falei, cara... Você com 19 anos conseguiu vender essa ideia toda. E não era uma época que falava disso, né? 2004 não tinha venture capital, investidora anjo, startup, não era nada, lean startup, esses caras não existiam em 2004. E aí eu resolvi vir para Belo Horizonte porque é uma cidade mais barata que o Rio e São Paulo, tinha mão de obra muito qualificada, tinha muitos amigos meus que tinham vindo estudar aqui, né, universidade boa e tal, e aí montei um escritóriozinho de 20 metros quadrados aqui na Prudente Moraes, aqui em BH, e começamos a vender joguinho para as operadoras. Um ano depois a gente já estava com um escritório em Buenos Aires e Santiago, e do México para baixo, quase todas as grandes operadoras de telecom compravam joguinhos da gente para vender para os seus clientes. Caramba! Você pegava o joguinho lá da Inglaterra, você traduzia... Isso, eles já mandavam tudo pronto. Não, só entregava para... Você representava. Isso. Assim, que legal, a gente tinha 2 mil jogos. Eu chegava numa operadora, né, tradicional, falei, quantos jogos você tem para vender aí? O cara, tem 50, ou tem 25 e tal. Eu falei, não, tem 2 mil. Vamos fazer negócio? Não, na hora. Aí fechamos com todos aqui do Brasil. Mas o que aconteceu, Samuel, que é interessante? Em 2007... eu fui conversar, né? Fui chamado para conversar com o pessoal de uma operadora grande no Rio
E os caras chegaram para mim e falaram, ó, a gente faz revenue share aqui, né, divisão de receita. Tudo que era vendido, 50% ficava para a operadora e 50% ficava para a gente. Os caras chegaram e falaram, Gustavo, agora não é mais assim, tá? Queria te informar que agora 70% para a gente, 30% para você. Só queria te informar, só. E o que estava acontecendo ali, na verdade? A gente estava virando uma commodity. Né? O que era valor no primeiro momento, porque só a gente tinha aquilo ali, mais gente começou a fazer a mesma coisa. Imagina que você olhava assim e falou, o que a Samba faz? Ah, a Samba pega joguinho lá de fora e traz para o Brasil. Aí você vai, mas também vou fazer isso. Aí você ia em outro cara, né? Às vezes nos Estados Unidos, não sei o quê, falava, também quero trazer você aqui. Né? Você tocou num ponto que é interessante, você falou sobre a mudança, né? Eu li seu livro, e seu livro você conta no começo já a história do seu avô, que ele tinha uma fábrica de isopor, cortiço, e veio o isopor. Isso. E aí você já começa a falar ali da inovação, que é o pense simples, é isso, né? Exato. E é legal que você, às vezes a pessoa entra na internet achando que vai, ou não sei se pensa, mas as coisas mudam o tempo todo, né? Como que você vê assim, aí você teve que mudar o seu negócio todo, depois disso começa... Exatamente, e aí depois eu volto na história do meu avô, porque realmente ela marcou muito a minha vida, assim... era impressionante mesmo, assim. E o que aconteceu? Eu voltei para trás, né? Cheguei em Belo Horizonte e comecei a pensar, para onde o mundo vai caminhar? Né? E uma das coisas que veio na minha cabeça, em 2007 ainda, hein? Que o mundo ia caminhar para vídeo. Legal. Que à medida que as pessoas tivessem mais banda de internet, as pessoas iam assistir mais vídeo, que é o que acontece hoje. Hoje todas as redes sociais estão repletas de vídeo, você vê vídeo às vezes em 4K no Netflix, né? Então, tipo, por quê? Porque a gente tem banda, mas na época, 2007, quem tinha 1 mega de banda, tinha muito, né? Ainda pagava caro para ter 1 mega. E aí eu falei assim, eu não sei, eu vou criar um YouTube para vender para quem não quer usar o YouTube. Essa era a primeira ideia nossa. Então, na minha cabeça, quem não queria usar o YouTube eram as emissoras de televisão. Para que a Globo, o SBT, a Band, a Record vão querer usar o YouTube como plataforma delas? Eles vão querer ter o seu próprio YouTube. Eu não sei programar, chamei um japonesinho, falei, tá vendo esse site aqui que chama YouTube? Ele, legal, tal, tô vendo, tal. Então, copia ele para mim mudar a cor? Aí ele copiou o YouTube, fez um YouTube mais ou menos parecido. Eu falei, vou vender isso para quem não quer usar o YouTube. E aí eu comecei a ler revista, jornal e tal sobre o assunto. E aí tinha uma revista, eu lembro direitinho, ainda existe essa revista, chama Teletime, uma revista de tecnologia com televisão. É muito para esse mercado de televisão. E aí eu estava vendo um artigo, tinha uma mulher chamada Silvia Saad falando em nome da Band. Eu falei, cara, o dono da Band chama Johnny Saad. Silvia Saad deve ser parente do Johnny, né? Aí entrei no Google e descobri que ela era parente do Johnny. E eu falei, vou mandar e-mail para essa moça. Esse povo é muito rico, vai em muita festa e tal, né? Não sabe se me conheceram. Vou mandar um e-mail muito amigável para ela. Eu não tinha o e-mail dela. Comecei a tentar, Silvia.Saad, S.Saad, Silvia Saad, tudo junto, para ver, @Band e tal, para ver se algum caía na caixa dela. E um caiu, e eu fiz um e-mail muito amigável, Samuel, que é o e-mail que está na parede, que é, oi Silvia, tudo bem? Como é que tá o Johnny? Né? Queria te apresentar nas plataformas de vídeo e tal. Beleza, 2 dias depois volta o e-mail dela, oi Gustavo, tudo bem? Johnny mandou um abraço. Mas olha só, eu cuido só da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas eu vou te apresentar para a Lisbeth, que é a diretora de TI da Band, que vai te receber. Fui muito bem recebido lá, né? Amigo da família, né? A gente sempre bem tratado. E aí fui bem recebido, e quando eu cheguei lá para falar com a Lisbeth, ela falou assim, Gustavo, nesse momento nenhuma emissora de televisão no Brasil está preparada ou tem conhecimento de como distribuir vídeo sem ser via televisão. A gente não sabe entregar um vídeo via internet, não sabemos como fazer o streaming do vídeo e tal. E aí que nós fizemos nosso primeiro contrato, foi com a Band, depois a gente acabou fechando Globo, SBT, Record, Abril, todos os grandes grupos de mídia. 1 ano depois a gente tinha 8 dos 10 grandes como cliente. Cara, é legal isso que você fez, porque você foi muito desinibido, né? Você foi... O não você já tinha, né? Exatamente. O não você já tinha. Você ficou quebrando a cabeça, falando, cara, como eu vou fazer? Porque isso é um negócio de network genial, né? Exato. Assim, então, e na época eu não tinha muita consciência do que eu estava fazendo, não. De falar que foi assim, eu vou pensar numa estratégia. Eu estava tentando um monte de coisa. Porque eu já tinha tentado muita coisa, tinha dado muita coisa errada. Mas deu certo. Samuel, foi muito engraçado, porque quando a ideia da plataforma, né, quando a gente montou a plataforma, o cara fez o primeiro protótipo e tal, eu tentei vender isso para tudo quanto é gente, tipo de empresa. Então eu tentei vender para a Enive, né, que é a maior empresa de segurança aqui de Minas, para fazer live streaming de câmera e tal. Só que na época era muito caro, live,
coisa. Tentei vender para hospital, para fazer live streaming de parto. Tentei vender para escola, para filmar os alunos, para os pais poderem acompanhar, não sei o quê. Só tomei não. Porque não tinha aderência naquele momento. Imagina em 2007, ninguém usava vídeo ainda, banda era cara, ninguém tinha banda nem para subir conteúdo de vídeo e tal. E aí, num determinado momento, deu o estalo de que, cara, emissora de televisão. Quem mexe com vídeo? Emissora de TV. O único tipo de negócio que naquela época produzia vídeo em escala que justificasse ter uma plataforma para profissional eram as emissoras de televisão. E aí eu comecei a tentar abordar. E hoje a Sambatec, quais são os carros-chefe da Sambatec? Nós temos 3 grandes mercados que a gente atua. A gente tem uma estratégia aqui dentro que a gente chama de pinos de boliche. Pinos de boliche. Que é assim, vamos derrubar um pino de cada vez, ao invés de tentar derrubar todos os pinos, e aí você perde o foco, que é o que a gente teve no começo, tipo assim, vamos tentar atacar todos os mercados. Porque muito empreendedor faz isso, né? Eu não vou ter foco, eu vou tentar fazer tudo para todo mundo, e é um erro. E a gente falou assim, vamos focar em um pino e esse pino vai ajudar a gente a derrubar o próximo. Primeiro pino, grupo de mídia. Pegamos 8 dos 10 maiores. Esse pino ajudou a gente a derrubar o próximo pino, que era educação. Por quê? Porque a educação começava a usar muito vídeo no seu dia a dia. Então eu lembro que a Croton, que é a maior empresa de educação privada do Brasil, uma das maiores do mundo, estava começando a lançar o seu EAD e tinha contratado para montar o EAD dela um cara que veio da Sky e um cara que veio da SBT. E esses caras levaram a gente para a Croton para fazer toda a parte de vídeo, streaming de vídeo para 1 milhão de alunos, né, que é o que a Croton tem. E aí depois a gente pegou 4 das 5 grandes de educação. E aí depois fomos para outros mercados, aí para o corporativo, que é um mercado um pouco mais recente. E aí a gente tem, por exemplo, o Boticário, né, faz parte de comunicação com franquias, Localiza, né, várias grandes empresas que usam para comunicação interna, só que fechada, porque muitas vezes esse cara não pode botar um vídeo no YouTube, porque é um vídeo interno, é um vídeo que tem segredos ou que tem estratégia e tal, e precisa ter segurança, tem que ter encriptação do vídeo, e isso a gente faz. Cada vez o consumo de vídeo só aumenta, né, hoje em dia, né? Muito. Tá no crescente ainda maior. Em todos os lugares. E foi legal porque a gente entrou numa época que ninguém falava, né? Sim. Então assim, a gente entrou antes da onda começar a crescer. Quando começou a Sambatec? A Sambatec nasceu em 2008. 2008. 2007 a gente fez o protótipo, 2008 eu captei dinheiro com um fundo para montar essa plataforma mesmo. Até então a gente era só Samba Mobile, de vender joguinho. Qual que você acha que é a sua melhor habilidade? Eu acho que é venda. Venda? Não só venda direto, mas vender ideia também. Vender ideia. Porque assim, no final das contas, um empreendedor ele tem que ser um vendedor de sonho, porque para você conseguir atrair talento para trabalhar aqui, né, muitas vezes tem gente, tem uma diretora nossa que veio da Ambev, tem um outro diretor nosso que era diretor da TIM. E aí como é que você traz esse cara? Não é com dinheiro, porque esse cara já ganha bônus lá, ganha mais dinheiro do que ele ganha, você traz com sonho. Né? Então nós, líderes, temos, né, empreendedores e liderança também, isso não é só para, né, qualquer liderança, gerente, diretor, tem que ser um vendedor de sonhos, tem que vender mais um propósito do que a gente está fazendo aqui. Olha o tanto de gente que a gente impacta a vida, né? O tanto de gente que depende da educação baseada na nossa tecnologia. A gente faz com que a educação ou que o entretenimento chegue no interior do Acre, né? Para que o cara tenha acesso a conhecimento que ele não teria se ele não tivesse. Né? A gente é do interior, a gente sabe, antigamente se você não mudasse para uma cidade grande, você não tinha acesso a conhecimento. É legal você falar isso porque eu estou pensando aqui, boa parte dos grandes empreendedores que eu conheço assim, sabem vender muito bem o sonho, porque não é só de vender que você acha que é só venda direta ali, a transação que acontece na hora que é venda, né? Isso. A venda é desde você ser positivo, mostrar mesmo que tá todo mundo falando, nossa, você vê que aquele empreendedor tá com a cabeça lá na frente falando, vai dar certo, gente, vai virar. Isso. A positividade que ele tem. Eu tive com o Flávio Augusto lá em Orlando também, tem pouco tempo, e eu perguntei para ele também, qual que você acha que é a sua melhor habilidade? Ele falou, eu vendo bem as ideias, eu vendo bem as coisas. E é interessante ver um padrão que se repete muito em grandes empreendedores assim, né, como você. E eu acho que uma outra coisa muito forte em você também é o network, cara. Saber construir esse network, você é tão bem relacionado também. Você é um cara muito bem relacionado. Então, é um negócio interessante, Samuel. Hoje eu tenho essa consciência que realmente, né, o Flávio Augusto é um grande amigo, né, o João Dória, meu amigo, o Zema, agora governador aqui, amigo. O Luciano Huck falar Luciano que você é Huck, digital dele. Luciano Huck, tô sempre com ele. E vários outros, o Edson Bueno, que era o dono da Amil, né, o fundador da Amil, que faleceu.
sempre estava com ele, né? Jantava algumas vezes com ele e tal. Então, consigo chegar hoje em pessoas no altíssimo nível dentro das empresas e grandes empreendedores e tal. Mas como que a gente conquista isso? Primeiro, você tem que virar alguma referência em algum assunto. As pessoas não querem, porque muita gente chega no LinkedIn, eu sou um dos 5 caras com mais seguidores no LinkedIn, né? Sim. Acho que depois do Ricardo Amorim, possivelmente eu sou o segundo já. O Ricardo Amorim tem 1 milhão, eu tenho quase 500 mil. Você posta muito lá? Posto muito. E sempre sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia. Assim, não saio muito, não vou para política e outras coisas assim. Mas o que é interessante? Muita gente chega e fala assim, Gustavo, vamos tomar um café? Vamos encontrar, vamos bater um papo e tal. Isso não é o networking que tem que ser feito. Por quê? Porque as pessoas querem encontrar gente em que eu vou perder meu tempo, vou investir meu tempo em alguém que eu possa aprender também. Sim. Eu não quero, né, sentar com qualquer pessoa também só para ficar, me fala tudo que você sabe. Aí eu falo, e aí, mas não tem nada para te passar também e tal. É sempre uma troca. E para essas lideranças também é uma troca. Todos esses grandes empreendedores, por que o Flávio senta com todo mundo? O cara é bilionário, o cara é um cara de super sucesso, o cara tem uma rede, né, de milhões e milhões de seguidores e tal. E por que ele quer sentar com você? Porque você é referência no que você faz. Porque você também consegue trazer conhecimento para ele que vai adicionar na vida dele. Então, uma vez eu estive em Orlando, a primeira vez que eu encontrei o Flávio, eu estive em Orlando e mandei um e-mail para ele. Falei, Flávio, eu tô aqui, não sei o que e tal. Ele, nossa, Gustavo, eu tô doido para gravar com você no meu sucesso e tal. Vem aqui na minha casa, vamos jantar, não sei o que. Agora, toda vez que eu vou em Orlando, vou na casa dele, a gente vai em jogo junto no Orlando City e tal. Mas por quê? Porque ali eu já tinha algo que ele queria se aproximar, que ele queria fazer, que ele queria também mostrar no meusucesso.com. Provavelmente o primeiro ponto que você faz é gerar valor, né? Ao invés de pedir algo, né? Exato. Você vê que muita gente já chega pedindo algo, né? Ao invés de gerar primeiro valor, né? E é muito difícil, né? Assim, imagina se toda pessoa que te mandar uma mensagem e falar, Samuel, eu quero tomar um café, mas pra que tomar café? Tem gente que te pede dicas, assim, não é que é errado pedir dica. Tipo, não, né? Eu tento ajudar, eu respondo a maioria das pessoas. Quando é assim, Gustavo, tô com um problema no meu negócio, eu queria não sei o quê. Eu falei, cara, ou busca uma aceleradora, ou lê tal livro, ou não sei o quê, sabe? Mas eu tento responder e falar, porque eu acho que isso é importante também. E quando você vai visitar a pessoa, você acabou de conhecer, falou, essa pessoa é interessante. O que você faz para sentar com ela, depois que você vai sentar com essa pessoa? Você faz lição de casa, acha pontos em comum, você tem algum... Sim. Então, eu tento dar uma lida. Isso foi um caso interessante que aconteceu também. Uma vez a gente foi encontrar com um cara que é o fundador daquele Crazy Egg, ele é um indiano, é isso. Neil Patel. Não, mas é o outro, o sócio do Neil Patel. Tá, Hitachi, alguma coisa. Que é um cara super famoso também no Vale do Silício e tal. E um amigo meu, o Amuri, né, que é o presidente da Associação Brasileira de Startups, ia encontrar com ele e falou, vamos comigo, eu, você e o Pedro Sorrentino, que é um outro cara também que hoje é Venture Capital nos Estados Unidos. E aí a gente foi, e enquanto a gente estava batendo papo com o cara, o Amuri estava conversando com ele, estava numa mesa, assim, na mesa de reunião, o Pedro abriu o celular, viu um artigo que ele escreveu, e aí na hora que ele falou, e você, o que você faz? O Pedro, não, tô começando Venture Capital aqui nos Estados Unidos e tal, mas isso, não sei o que. Inclusive, eu gostei muito daquele artigo que você falou sobre isso aqui. Cara, a atenção do cara virou para ele e o papo ficou ali entre os dois, que ele ganhou o cara ali, né? Por ter lido um artigo antes, por ter conhecido o cara. No caso ali foi muito em cima da hora, mas aí eu aprendi que se a gente fizer isso antes, né, você vai conhecer uma pessoa nova. Dar uma estudada no cara, entrar no LinkedIn, saber quem que ele está conectado, né? Isso gera muita empatia, né? Então isso facilita demais. Então há pouco tempo eu tive a oportunidade de ficar 1 hora com o Satya Nadella. Satya Nadella é o presidente mundial da Microsoft, é o Bill Gates novo. Sentei com ele e tal, né? Mas antes fui estudar. Cara, o cara veio da Índia, a família dele era pobre, não sei o quê. Por quê? Porque no meio do papo você puxa várias coisas assim, né? Pois é, Sati, você mesmo que veio da Índia, né? Que também é um país parecido com o Brasil, que também tem dificuldade, a gente tá falando sobre educação e tal. Então, olha que legal, assim, você gera uma empatia muito maior. Que a pessoa mais gosta de falar dela, né? Exato. O que ela fez, né? Exato. Provavelmente o cara
tá lá num cargo como esse, ele também tem um ego também, exatamente, uma vaidade. exatamente. E você chega lá e fala, não sei nada sobre você, me conta aí, é desagradável, né? Então fazer esse dever de casa é importante, sabe? Você tem mais alguma coisa que você faz, assim, tipo, que você... Trabalho pós também, né? Provavelmente você só senta numa mesa, você sabe que tem alguma coisa para surgir de legal ali. Isso. Né? Você não dá ponto sem nó, é assim que fala? Ponto sem nó. Uma coisa que eu aprendi com o João Dória, né? O João, ele é um cara muito... Ele sempre foi um cara muito de articular as relações. Nossa, ele como network... Como network, ele é o cara que... Ele mesmo me apresentou várias pessoas que hoje eu conheço, inclusive a Luiz Helena, inclusive, né, o Kakinoff da Gol, o presidente da Gol, o Edson Bueno da Mil, o Caíto da Chili Beans, então vários vieram da minha relação com o João Dória. E o João me mostrou uma coisa que eu passei a usar e que tem muito valor, que é assim, faça favores sem pedir favor em troca. E conecte as pessoas. Então tem muita gente, Samuel, que você fala assim, cara, me apresenta para tal pessoa, você fala assim, não, mas eu quero ser o elo, entendeu? Não vou te apresentar, não, porque só, por exemplo, Flávio Augusto, né? Aí você fala, não, só eu quero conhecer o Flávio Augusto, eu não quero mais que ninguém conheça. É lógico que a gente tem que ter filtro também, mas quando você vê que tem né, uma relação que pode surgir a partir dali, conecte as pessoas. Porque quando você conecta as pessoas, muita gente fala, Gustavo, pô, estou captando dinheiro, mas não sei como captar, e tem um negócio legal, eu conecto ele numa empresa de Venture Capital, mas não é assim, mas eu quero X% do que você vai captar. Não, cara, estou te captando por quê? Né, como foi com o App Prova. App Prova é uma empresa de um grupo aqui de Belo Horizonte, foi vendido para a Somos Educação e tal, mas antes disso, um dia eu estava com os meninos e eu falei, pô, vou apresentar vocês para a eBricks, que é uma empresa de Venture Capital e tal, que na época era investidora da Samba Eds, que era um spin-off nosso, e vou te apresentar lá porque eu acho que tem muito fit com o que eles estão buscando de tese. Apresentei eles, a eBricks investiu neles, eles cresceram pra caramba, foram vendidos, né, muito bem vendidos para a Somos Educação, que agora é da Croton. E aí, o fundador, que é o Matheus, cara, é eternamente grato. Eu nunca pedi nada para ele, eu não pedi pedaço da empresa dele, eu não pedi ação, eu não pedi porcentagem do que ele ia levantar, não pedi nada. Né? E ele é um cara que hoje, assim, o que eu precisar dele, eu posso contar com ele. Assim, Matheus, vem aqui para dentro me ajudar a pensar não sei, em alguma estratégia, não sei o que tal. Cara, ele está sempre à disposição. Porque eu faço sem querer nada em troca. Né? E eu acho que esse é um lado muito positivo do networking. Assim, quando você faz alguma coisa, sempre que eu estou com alguém, então eu estou com você aqui, aí você fala, pô, cara, estou buscando um cara para fazer entrevista, não sei o que. Pô, vou te apresentar pro Rony da Reserva, por exemplo. Às vezes você não tem uma relação próxima dele, eu sou super próximo do Rony, eu vou te apresentar para ele. Por quê? Porque vai ser legal para o Rony estar no seu programa e vai ser legal para você ter o Rony no programa. Vocês dois vão ficar felizes comigo. Você gosta de ser uma ponte. Eu gosto. Legal. E sem ser uma ponte que pede pedágio no meio. Que legal, cara. E, inclusive, você conhece muita gente. Teve uma vez que te mandei um WhatsApp, você me ajudou muito com o negócio, acho que você sabe o que é. Mas assim, é aquele detalhe, né, que quando a pessoa tem... Eu sou muito grato a vez que você me ajudou numa questão que eu precisava e que isso é um detalhe tão bom, né? Porque a gente conhece, provavelmente você precisa conhecer alguém também. É isso. E no mercado digital, enfim. É isso, não é? E cara, pra gente não esquecer, eu tô lembrando aqui, pra gente não esquecer que você falou da história do seu avô, que você ia contar. Sim. Lá do seu livro. A gente tem um livro, vai aparecer aqui em algum lugar. Na editora a gente é amigo de editora. Isso, também, exatamente. Né? Inclusive eu acho que foi o pessoal da editora, a Roseli, que apresentou a gente a primeira vez Roseli, e tal. A primeira vez eu queria muito ter vindo no seu lançamento no dia, e aí eu tinha alguma coisa já marcada, e no outro dia eu vim te ver aqui, te encontrar. Foi super legal. E você falou da história do seu avô, né? Conta que essa história é muito legal. Essa história... Aprendizado do livro, assim, que você olha e fala, cara, esse livro vai ser bom. Então, é muito marcante para minha vida o que aconteceu, né? Vovô era um grande industrial. Meu avô era português, o pai dele era francês. E olha que interessante que essa história eu não conto no livro, não. Mas o pai dele é um cara... o meu bisavô fugiu da guerra com 8 anos de idade, de bicicleta. A mãe dele pôs ele na bicicleta e falou, foge e vai para Portugal, que tem um tio seu te esperando em Portugal. Ele fugiu com 8 anos de idade, ele fugiu da França para Portugal, sozinho de bicicleta. E aí chegou aqui, meu bisavô,
E aí chegou, aí ficou em Portugal um tempo e tal, depois com meu avô eles vieram, meu avô pequenininho, eles vieram para o Brasil, para morar no Brasil, foram para São Paulo, montaram uma indústria de cortiça. E cortiça, Samuel, é a mesma coisa que faz a rolha de vinho. Mas na época do meu avô, o grande negócio deles era isolamento térmico. Então qualquer coisa que você precisasse fazer isolamento térmico, por exemplo, uma câmara frigorífica, você precisava de cortiça, era o único material vendido para isso. E eles vendiam para o mundo inteiro. A indústria do meu avô era gigantesca. Minha mãe nasceu em São Paulo. E aí depois ele montou em Minas para ficar perto de onde vinha a matéria-prima, por isso a gente foi para Araguari, né, a família. Mas minha mãe nasceu numa casa em São Paulo, no Morumbi, de 4 andares com elevador dentro, na década de 60. Eles eram super ricos, super ricos. E essas novelas de época, minha avó sempre fala, minha avó, não, isso aí a gente foi nesse casamento, né? A Maísa era amigo nosso, os Matarazzo, a casa do meu pai em Araguari é feita com o resto de casa dos Matarazzo, que era a família mais importante de São Paulo. Então eles tinham uma proximidade grande, eram muito ricos, estavam muito bem, porque o negócio estava indo muito bem. E um dia chegou alguém para o meu avô, falou assim, doutor Adriano, o senhor tem que olhar isso aqui. Está chegando uma tecnologia nova no mercado. E minha avó fala que o vovô esfarelava aquilo, falava, isso aqui é porcaria. Nunca que isso aqui vai substituir a cortiça. A cortiça é uma casca de árvore prensada, é pesada, é firme, isso aqui é leve, isso aqui esfarela. E era o isopor. Né? E o isopor quebrou o negócio do meu avô, em poucos anos destruiu, porque todo o isolamento térmico passou a ser feito com isopor. Mais barato, muito mais barato, muito mais leve, muito mais fácil de transportar e tal, muito mais fácil de produzir também. E meu avô faliu, me deixou uma máquina fotográfica de herança. O que é o aprendizado disso, Samuel? A gente não pode ignorar novas tecnologias. Muita gente vê assim, carro que anda sozinho, não, isso nunca vai chegar. Daqui a pouco chega. Então, o que é o ponto? Não é que a gente tem que também ficar, vou mudar o foco do meu negócio o tempo inteiro e tal. Não, mas você tem que você não pode achar que você ignorando alguma coisa que está surgindo, ela não vai acontecer porque você falou que não vai. Não é assim, a gente não controla o mundo. Então a gente tem que ter atenção. Então, por exemplo, tem muita gente agora preocupada, mas será que o robô, o Watson, vai tirar meu emprego, né? Outro dia eu falei num evento de uma empresa de plano de saúde junto com um cara do Watson. E aí a pergunta, os médicos todos estavam lá, era isso, assim, mas o Watson vai acabar com o nosso emprego? Eu falei, não, o Watson veio para ajudar, mas pode ser que algumas coisas que são muito mecânicas acabem. Então, por exemplo, o radiologista, o que o radiologista faz? Ele pega uma radiologia e tenta achar alguma coisa, uma fratura, um tumor, alguma coisa assim, né? O que o Watson faz? Ele faz isso. Você não precisa de gente para fazer. Então, possivelmente, essa profissão vai acabar. Então, o que você tem que fazer? Começar a entender coisas que podem impactar no seu negócio, na sua vida. O e-commerce pode acabar com a minha lojinha, ou não sei o quê, e se preparar para isso. Como que eu também começo a entrar no online? E não só ficar com medo, ou reclamando, ou falando, o mundo vai mudar, e agora, meu emprego vai acabar. Cara, se prepara, estuda, lê. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Né? Qualquer assunto que você quiser ler, né, Samuel? Você tem acesso. Se você quiser saber sobre inteligência artificial, sobre robô, sobre e-commerce, sobre coisas, digita no YouTube e você vai ter gente falando sobre isso. Mudança vai vir, vai vir. Jeito, cara. Né? E eu sou paranoico com isso por causa da história do meu avô. Mudança, né? Olha que legal. Pensa, meu avô tinha um império, cara. Tinha um império. Minha mãe fala que eles iam para a Europa, ficavam às vezes um ano na Europa de férias. Um ano. A família inteira voltava com carro no navio, comprava carro, comprava não sei o que, voltava com tudo. Assim, vivia uma vida de rei. E achava que aquilo nunca ia acabar. Esse que é o nosso problema, assim. O que nos trouxe até aqui não é certeza que vai nos levar até muito mais longe. A gente tem que estar sempre se reinventando. Cara, igual a gente vê agora recente no Brasil, muita empresa de livro, de revista, por exemplo, pedindo concordado. Exato. Infelizmente, redes tão grandes. Exato. Saraiva, Cultura, todas vão. E a gente vê lá o gráfico do Kindle. Esses dias eu estava pegando lá, tá assim o gráfico do Kindle. Impressionante. Então, como que é, né? Outro dia eu fui fazer uma prova lá no Detran, renovar minha carteira, eu vi tanta gente usando o Kindle na fila, cara. E assim, você vê, né? Tá tão próximo, e às vezes você ignorar isso, você vai lutar contra a maré, né? Tipo, eu tenho falado, outro dia eu estava com o presidente de um dos 3 grandes, um dos maiores bancos aqui do Brasil, né? Esses bancos grandões. E aí, o Nubank está incomodando e tal, né? E ele falou assim, não, o Nubank é muito pequeno. Né? O Nubank é 4 milhões de clientes, a gente tem 60 e tantos milhões de clientes.
nem incomoda. Né? Esse cara não é nem 10% do que a gente tem. Mas já é. Aí eu falei, não, interessante, acho que não deve incomodar mesmo não, eles são pequenos e tal. Mas você já pensou o dia que a Tencent comprar o Nubank? A Tencent é uma empresa de pagamento da China. O dia que ele comprar o Nubank? Ou que a Amazon comprar o Nubank? É outra briga, né? Então assim, você não pode, nem o grande hoje pode ter a tranquilidade de falar assim, não, esse cara não me incomoda, essa empresa é pequenininha. Cara, pode ser que seja, mas pode ser que se alguém comprar esse cara, né, como estava sendo falado agora, que pode ser que a Apple compre a Tesla, né, para entrar num outro mercado. Imagina para Ford, para Fiat e tal, que começa a ter um concorrente que agora você vai concorrer com a Apple. Né? A mesma coisa aconteceu com as livrarias, né? Assim, antes você tinha as concorrentes, os tradicionais, de repente chega uma Amazon que briga de um outro jeito, muito mais agressivo, com super tecnologia, né? Com Big Data, com análise, com recomendação e tal. Então a briga é diferente, né? A briga é diferente. Hoje até o cara que tem um pequeno restaurante numa cidade de Ouro Preto, ele tem que entender de TripAdvisor, cara. Ele tem que entender de estar lá, porque eu pelo menos chego lá em Ouro Preto, eu vou no TripAdvisor e ver qual que é o restaurante interessante. Brilhante. Comer, né? Então, tipo, você acha que não vai me afetar, que eu tô no interior, não sei o que. Putz, né? Afeta. Como que... Eu tenho, o meu sogro mora numa cidade pequenininha, perto de Barbacena. Né? A família da minha esposa é de Barbacena, ele mora ali perto. E ele falando o tanto de caminhão de e-commerce que tem chegado lá na cidade. Uma cidade de 15 mil habitantes, 10 mil habitantes. Né? Ele falou, o tempo inteiro tem um caminhão de alguma empresa de tipo Magazine Luiza, Ricardo Eletro, não sei o que, chegando lá. Por quê? Porque antes era isso mesmo, assim, o cara fala, não, mas aqui a gente está na cidade pequenininha, né? Ninguém tem acesso a isso. Com acesso à internet, você faz com que tudo se transforme. Então, às vezes aquela vendinha, tinha lá, às vezes uma loja de calçado lá, né? Aí o cara começa a entrar no Netshoes e fala, pô, mas no Netshoes é muito mais barato, em 2 dias chega aqui, eu espero, em 3 dias, 4 dias, né? Não, então a competição agora é muito maior, né? Assim, todo mundo competindo com todo mundo. Precisa ser um early adopter, né? Acho que você sempre tá... Eu herdei isso com meu pai também, uma coisa. Meu pai até hoje, meu pai tem mais de 50 anos, ele joga Battlefield, ele joga... Que legal. Cara, videogame lá, ele chegou no ranking top 50 do mundo do Battlefield, cara. Ele joga lá, então ele me conta muita coisa que tá acontecendo, assim... Ele sabe primeiro que eu, né? Eu vou falar... Porque eu falo que eu sou mais novo, né? Então, eu acho que sou mais novo, mas tipo assim... E o meu pai, ele, no começo, quando veio a Microsoft, ele pegou, acho que foi o Windows 95, né? Que foi o que... Isso. Que meio que foi ele apostou a produzir software para o Windows na época. E foi numa feira e não era relevante ainda, né? E a aposta dele deu muito certo, porque construiu uma empresa também de software e deu muito certo. Então, assim, acho que se o cara não estiver atento em vez de se desprender, né, do que todo mundo tá falando que é mainframe, não sei o que funciona hoje, se você não tá ligado o que vai ser daqui a pouco, né? É isso mesmo. Ô Samuel, eu fiz um curso no começo do ano, e nesse curso sobre tendências e tal, e o cara falando sobre tendência, que tendência, olha que interessante, é algo, se você consegue enxergar uma tendência, ela não é tendência mais. Então ele falava isso, ele fala assim, a partir do momento que você fala assim, não, porque o que é tendência? Big Data é tendência, não é mais. Porque se todo mundo já viu, não é tendência. Já está acontecendo, e já está acontecendo, né? Mobilidade, Big Data, né? Internet das coisas e tal. Então a gente tem que estar muito atento a pequenos sinais que vão surgindo, né? Como esse do seu pai, como o nosso aqui de vídeo também, tipo assim, pô, a gente falou de um negócio de vídeo quando ninguém falava. Né? Então, esse é o melhor momento para você entrar no mercado, né? Quando Nubank vê uma oportunidade no mercado em que ninguém tinha visto ainda, né? E várias outras empresas que surgiram assim, né? E aí depois, quando já tem alguém consolidado, fica muito mais difícil de entrar. Então, a gente tem que estar muito atento mesmo. E aí um macete para olhar isso é que, geralmente, os 2 negócios que a gente montou aqui na Samba e os outros também, né? A gente acabou montando 4, né? 2 viraram spin-offs. Todos são baseados nessa lógica, que é olha o que está acontecendo lá fora. Porque a gente é muito parecido com os Estados Unidos em termos de consumo, de cultura e tal. Geralmente começa lá, antigamente era assim, começa lá 5 anos depois chega aqui. Agora está mais rápido, né? Mas assim, tem 2 anos, se você pegar RD, né? Resultados digitais, os caras são o HubSpot.
Eles olharam para lá e eles lá atrás olharam e falaram, nós vamos ser o HubSpot no Brasil. Né? E tem conseguido fazer isso. Por quê? Porque eles fizeram isso numa época também que ninguém falava de automação de marketing no Brasil. Esse cara começou a falar, mas nos Estados Unidos já estava começando a nascer algumas empresas, né, como Marketo, HubSpot e tal. Então sempre está atento também ao que está acontecendo lá fora. ClickBank. Exato. O que estava acontecendo lá, vamos trazer e vamos ser eles aqui no Brasil. Né? Se você pegar, tem várias empresas que nascem assim. É lógico que você não precisa, você pode adaptar, né, ao momento, ao país, né, coisas que são muito específicas aqui, mas tem faros ali que você pode ter de, nossa, está surgindo uma empresa de 1 bilhão nos Estados Unidos fazendo isso aqui, não tem ninguém fazendo no Brasil, cara, será que não tem espaço para a gente fazer isso aqui também? Verdade, uma hora vai chegar. Uma hora chega. Cara, muito legal. Né? Cara, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com a galera. Uma honra estar com você, Samuel. Sabe que eu sou seu fã, te acompanho, estava aqui antes, né, falando das suas entrevistas, que algumas nem foram ao ar ainda, mas estou sempre vendo suas redes sociais aí. Gosto muito da sua mensagem. Você é um cara muito positivo, passa mensagem muito do bem para as pessoas, assim, de que o empreendedorismo não é fácil, mas que a gente consegue fazer as coisas, né, com determinação, com inspiração. E isso que você está fazendo é trazendo inspiração para os seus seguidores aí, né? Muito legal. Cara. Obrigado. E quem quiser te seguir, Gustavo Caetano, vou colocar aqui embaixo. Prefere LinkedIn? Eu te sigo no LinkedIn também. Isso, LinkedIn Gustavo Caetano e no Instagram @Gustavo Caetano. Facebook eu não estou usando mais. Beleza, então vou colocar aqui no link da descrição também, quem quiser conhecer. Quer falar alguma coisa, fechar aqui pra galera também? Alguma dica especial? Então, eu acho que o maior segredo que a gente tem, e você também é um exemplo disso, você circula com vários empreendedores aí também e sabe que isso é uma verdade. O que diferencia o empreendedor, né, do sonhador é a execução. Né? Então, tira as ideias da sua cabeça, tira as ideias do papel, porque tem amigo meu que já pensou no Uber antes do Uber, que já pensou no peixe urbano antes do peixe urbano, que já pensou... O cara já teve um monte de ideia antes das ideias, mas nunca fez. Então não adianta. Não adianta se falar, não, mas eu pensei nesse negócio aí no Nubank, mas né, não fiz. Então não vale, só pensar não vale. Não adianta ter só ideia. Então tenha uma ideia e vai, executa. Porque é aí que vem o aprendizado, os erros aparecem a partir daí, porque enquanto você está colocando tudo no papel, não tem erro. Tudo vai dar certo, você vai ganhar muito dinheiro, né? Vale tudo. Mas na hora que você começa a fazer, tudo dá errado. Mas aí que é o aprendizado. Eu falo, não, vou refazer. Aposto que no seu começo também, você começou a fazer coisa, não tinha seguidor, não tinha coisa, aí de repente começa a dar certo, mas você vai ajustando, né? Até achar o caminho. Só tendo consistência, né? Tem que ter consistência. Né? Isso mesmo. Bom, cara. Obrigado, viu? Cara. É um prazer, obrigado, tá, Samuel? Prazer. Muito bom. Obrigado, gente. Se gostou dessa entrevista também, deixa seu curtir aqui. Caso você não seja um inscrito aí, se inscreva também. Valeu? Obrigado. Um abraço, galera. Até mais.